Olá, boa noite. Bom, vamos conversar hoje sobre Deus. Vamos conversar hoje um pouco sobre esta entidade a qual todos os seres humanos aqui estão acostumados a buscar, a elevar os seus pensamentos. Vamos conversar um pouco sobre o Criador do Universo, sobre a criação divina, basicamente, e depois também outros temas que derivam deste assunto. Basicamente, nós sabemos que para existir um universo material, necessita existir um universo imaterial que dá suporte para este outro. Portanto, antes de existir o nosso universo material, já existia um outro universo anterior. Aí está um grande paradoxo de conseguir entender a grande sacada do universo, pois que para o ser humano, para nós, é muito difícil conseguir entender ou chegar à percepção de algo que não tem princípio e nem fim, né? Que não tem aonde as leis da física não se aplicam, aonde as coisas que nós conhecemos nós não podemos ver, nem sentir, nem tocar. Então, para nós é difícil compreender este tipo de local. Mas é neste local que habita aquilo que nós conhecemos como espiritualidade superior, como a os altos escalões das divindades e o paraíso descrito, né, nos livros antigos. E é este universo imaterial, é deste universo que se origina esta deidade, esta entidade que passou há 14 bilhões de anos atrás a iniciar um processo de formação disto que nós viríamos a conhecer um dia como o universo. Então, nesta época, este ser criou as primeiras formas físicas e acabou dando origem a uma mecânica universal que, devido às leis criadas por ele mesmo, e ele era um ser sem a capacidade cognitiva e mental necessária para fazer uma criação perfeita, diga-se de passagem, ele acabou criando e formando algo que acabaria com ele, por assim dizer. Pois que das próprias leis universais criadas para este universo, com estas próprias leis, este universo começou a funcionar como que sozinho, cada vez mais se expandindo, e este ser se viu preso a esta própria criação, como uma pessoa como um motorista que está morro abaixo dentro de um veículo sem freio vira passageiro e até um determinado instante você tem o controle sobre o veículo e depois você perde o controle, você não tem mais perspectiva de vê-lo parar. Foi mais ou menos assim que aconteceu, pois devido às leis mecânicas universais empenhadas neste universo, este universo passou a funcionar sozinho, sem que ele pudesse pará-lo, né? E então, de lá deste universo imaterial, este ser
teve que se jogar para dentro do nosso universo material, para que, na esperança de que daqui de dentro pudesse tomar de novo as rédeas da sua criação e pudesse conter o seu avanço e a sua expansão sem limites. Mas, como aqui é um universo material, necessariamente esta entidade deveria surgir aqui neste universo com um corpo, como um ser físico de matéria. E aqui ele precisou se refazer. E se refazendo, acabou se refazendo devido às condições totalmente inóspitas deste universo. Ele acabou se refazendo com algumas falhas. Algumas destas falhas nós temos os resquícios até hoje. Um deles é o esquecimento total da nossa vida, da nossa lembrança de outra vida e de outro tempo onde habitávamos este universo imaterial na espiritualidade superior. Este esquecimento que nós trazemos de vida em vida e principalmente do nosso lar primordial neste mundo espiritual, a gente deve a esta doença que este ser criador do universo acabou sucumbindo. Este seria apenas um dos aspectos dos problemas do Criador, deste ser criador. Outro deles seria o fato de que este ser, acabando por estar aqui neste universo sozinho, passou a sentir na própria pele todos os problemas da sua criação, e não eram poucos, que ele começou a temer pela sua própria existência e desenvolveu uma espécie de doença que nós carregamos a qualquer custo. Isso eu chamo de a síndrome do existir a qualquer custo. Pois qualquer ser de qualquer quadrante, de qualquer lugar, por mais que tenha na sua mente que gostaria de tirar a própria vida, ou gostaria de não ter existido, ou gostaria de voltar à sua essência, e tenta de alguma forma tirar a sua própria vida, na hora do fato, na hora de consumar o fato, o nosso corpo físico carrega o DNA deste Criador e ele se debate, ele faz o possível para continuar existindo a qualquer custo. Isso é uma das doenças que carregamos deste ser até os dias de hoje. Então, isso é o que eu chamo de seguir existindo, não importa o que aconteça, não importa de que forma, mas todos os seres que carregam o DNA, estou aqui falando de todos os seres, não só seres humanos, todos os seres animais, todos os seres que carregam o DNA do Criador carregam também este estranho acontecimento de que não quer parar, não quer deixar de existir, quer se agarrar à vida com unhas e dentes. Ok? E um terceiro problema, esse é um problema mais do próprio Criador, que é o fato de que quando ele chegou aqui neste universo, teve que se plasmar fisicamente, este ser se viu pela primeira vez sozinho no universo
e como que se em um ato de desespero passou a criar através de si mesmo, pois não tinha nem sexo nessa época, passou a criar através da clonagem seres para que deles pudesse se aproveitar e ajudá-lo na sua obra, e ele também não se sentisse tão sozinho. Então ele simplesmente dava vida a estes seres e com a sua mente dotava-o de algum ou alguns poderes que ele detinha, pois este ser criador do universo era muito poderoso. E assim, este ser se viu diante de uma criação que por ele foi feita imperfeita, num local totalmente inóspito, novo, com alguns seres que o acompanhavam. Estes seres eram como se fossem androides ou robôs, que, embora fossem feitos de matéria física biológica, não tinham, não eram dotados de pensamento crítico e de algoritmos mentais que os pudessem questionar. Eles eram simplesmente como se fantoches do Criador, aonde só faziam aquilo que lhes era permitido. E através destes seres, desta primeira geração de clones, este ser criador, esta divindade, pois aqui neste universo ele passaria a ser conhecido como uma divindade. Não, no outro universo ele era um ser bem superior, aqui tornou-se apenas uma divindade. Ele estava vivendo neste universo que estava sendo formado e a partir de agora começava a ganhar uma certa forma e tentava ele dar algum propósito a esta criação, ok? Bom, então nós temos aqui, só para gravar, nós temos aqui um mundo, um universo imaterial onde habita as classes superiores de mestres ascensionados, que a gente chama de mundo espiritual superior, paraíso, mundo espiritual e por aí vai. Nós temos nesta bolha, por assim dizer, que é este universo imaterial, nós temos um ser que resolve criar o universo material, ou um universo material, que é este nosso onde nós existimos hoje. Este ser cria, esse ser não deveria ter criado, pois não tinha capacidade psíquica de criar algo tão grandioso, faz este universo imperfeito, vê que fez algo de errado, mergulha dentro deste universo e aqui se torna prisioneiro. E desenvolve problemas ao criar o seu próprio corpo, sendo que o esforço grandioso que ele teve que fazer para existir a qualquer custo aqui dentro deste universo foi tão grande, que até hoje nós carregamos todos os seres que aqui deste universo são criados, carregam este problema. O outro problema seria que ele, ao mergulhar aqui neste universo, esqueceu-se, este corpo que ele habita não tem a capacidade que ele tinha, ou de abrigar todo o seu poder, portanto, esta parte, esta memória que ele tinha não existe mais, que é a memória do seu poder, de toda a sua grandiosidade, de toda uma existência anterior lá no mundo espiritual, nesta outra bolha imaterial, perdeu-se, coisa que a gente carrega também por causa disso. E em terceiro lugar seria a criação de seres justamente para que ele não se sentisse sozinho, ok? Esses três problemas principais deste ser que criou este universo, ok?
Então aqui surge a primeira geração de seres criados neste universo por esta divindade. E o outro problema seria instaurado, sendo que quando esta divindade criava um novo ser, automaticamente necessitava de vir um espírito lá da outra bolha universal imaterial para dar o sustento, para dar a sustentabilidade necessária para este corpo material que estava sendo criado aqui nesta realidade, aqui nesta bolha material, neste universo. E assim, este ser, esta divindade, ia criando novos seres, e estes seres depois passaram a criar outros seres também, e estava grande o problema. Sendo que para cada ser criado no universo material, automaticamente alguém do mundo espiritual teria que vir por sacrifício, e quando vem com os problemas deste Criador, ou seja, vai habitar um corpo que quer continuar existindo a qualquer custo, vai querer, vai esquecer da vida pregressa, das entidades superiores, vai esquecer de toda uma vida, de toda uma existência no mundo espiritual, ou seja, no outro universo imaterial, e em terceiro lugar, irá sucumbir, como todos os outros, em prol de uma existência que estava começando a ser criada, a qual não se sabia nem qual era o seu objetivo, ok? Então, assim, almas divinas, seres divinos do mundo espiritual, deste universo superior, vieram para o sacrifício para dar o suporte para essa primeira geração de filhos do Criador, desta divindade, e estão aqui, vamos dizer, ferrados até os dias de hoje, pois que estes corpos que eles habitam não lhes dão o suporte necessário para que todo o seu poder, toda a sua grandiosidade se sobressaia e eles possam fazer realmente algo de bom pela existência do Criador, pela existência deste universo e pelos semelhantes que existem. Eles simplesmente vieram para dar vida a corpos clonados do Criador, porém não têm a capacidade mental de se expor. Ninguém consegue questionar a vontade deste ser, pois os seus corpos foram criados assim. Então, eles estão aqui prisioneiros nesta faixa de realidade que a gente chama de universo, todos prisioneiros de corpos que são clones e robôs do Criador, todos eles esperando a hora de conseguir, porque estes corpos não têm fim, eles são eternos, por assim dizer. Então estão desde há 14 bilhões de anos aguardando que alguma coisa ocorra para que eles possam encontrar uma solução para o seu problema. E o Criador também. Mas seguindo em frente, estes seres não pararam por aí. Depois dessa primeira geração de clones, veio outras. Bom, então nós temos aqui seres criados pelo Criador que, na sua primeira geração, eram dotados de grande poder dado, claro, por este próprio Criador, mas o problema estava começando a se instalar, sendo que para cada ser que era criado no mundo material, tinha que vir um espírito que estava lá de boas,
vivendo em paz no paraíso e tinha que mergulhar no sacrifício para se tornar prisioneiro aqui deste corpo que ele daria a vida, pois que este corpo era totalmente ligado à mente do Criador. Só fazia o que ele mandava, sem questionar e sem pensar. Mas estes seres passaram a compreender, estes clones, eu digo, passaram a entender, com o passar do tempo, que outros seres estavam sendo criados pelo Criador e outros amigos seus lá do paraíso tinham que vir para o sacrifício para dar vida a estes corpos. E como o objetivo destes seres era ajudar o Criador a manter o universo funcionando, quando eles se retiravam da presença do Criador, eles conseguiam se desvencilhar a sua mente dele e conseguiam usar daí de todo o seu potencial cognitivo de divindades, de seres superiores. Daí eles conseguiam ter a sua melhor versão e assim conseguiam pensar, raciocinar, usufruir dos seus poderes e assim um deles, depois de 2 bilhões de anos, conseguiu compreender que a criação divina desta divindade era uma criação que estava com problemas e que ele precisava fazer alguma coisa. Este ser, um belo dia, vendo o problema que estava instaurado no universo, um belo dia entrou nesta esfera onde o Criador se encontrava e vamos dizer que ele cortou a capacidade cognitiva do Criador, castrou o Criador para que ele não criasse mais clones. Sendo que cada vez ele ia criando novas gerações de clones para ajudar na obra universal, e cada vez que ele criava novas gerações eram milhares de seres criados, a qual ele tinha que vir alguém do mundo espiritual para mergulhar aqui neste sacrifício que era dar vida a estes corpos clonados deste Criador. Então, este ser teve a capacidade e a ousadia de ir até lá e castrar esta divindade para que ela não criasse novos seres. E assim foi. A criação continuou, o universo continuou funcionando, porém a capacidade de criar novos seres desta divindade foi cortada. Ele simplesmente não conseguiria mais dar vida a novos seres. Mas ele já tinha criado a primeira, segunda, terceira geração de clones e já estava com milhares de seres criados. Cada um deles, tirando a primeira, que era de grande poder, a qual este ser que o castrou, por assim dizer, fazia parte, as outras 2 gerações de seres clones já eram inferiores, pois detinham menos poder do Criador. Ok? Seguindo, então, como um desses clones acabou, graças a um certo distanciamento que teve, uma tarefa a fazer longe do Criador, acabou tendo a possibilidade de usar a sua mente e analisar a criação divina, percebendo então que era uma criação imperfeita, este teve a ideia de cortar a capacidade do Criador de criar novos seres para que lá do mundo espiritual superior parasse de vir almas divinas para dar vida a estes seres. E logo depois deste ser fazer isso, um outro clone do Criador, também usando deste mesmo artefato, desta mesma artimanha de se distanciar um pouco para poder usar a sua capacidade mental, ele também percebeu o problema e
teve também uma outra ideia. Sendo que o Criador não podia mais criar novos seres, e a criação de seres, vamos dizer, puros do Criador, criados com o seu próprio DNA através de clonagem, não estava mais em condições de ser feita, ele teve a ideia de eles mesmos criar, ou ele mesmo criar, seres que eles chamariam de seres evolucionistas. O que seriam estes seres evolucionistas? Seria o seguinte: o universo estava se expandindo e criando vários planetas e estrelas e sistemas solares. A ideia era pegar destes próprios, entenda bem, o evolucionismo de Darwin, ele é possível e já estava ocorrendo em alguns quadrantes das galáxias. Porém, era necessária a ajuda deste ser, não estou falando do Criador, estou falando deste clone, para que certas manipulações no DNA de alguns seres evolucionistas em alguns planetas pudesse dar origem àquilo que os clones chamariam de seres imperfeitos, ou seja, seres evolucionistas, seres que não eram filhos do Criador. E assim foi criada a primeira geração de seres evolucionistas em um planetinha distante, que um dia haverei de falar, com um nome que um dia falarei, que chegou para ser o veículo onde, através de ser bem pouquinho o DNA do Criador, eles podiam ser ali um serzinho besta, criado no mato, sem saber nada, sem poder nenhum, durando pouco tempo, aí 100 anos ou pouca coisa mais que isso, mas que carregasse muito pouco das doenças do Criador e principalmente carregasse muito pouco daquilo que os clones carregavam, que é a mente vinculada ao Criador, totalmente subordinada e sem capacidade de evoluir e pensar por si só. Estes serezinhos que foram criados neste planeta distante eram cheios de problemas, porém totalmente livres. Essa foi a ideia deste outro clone que teve esta ideia brilhante, que nos aprofundaremos mais, né? Óbvio que no próximo vídeo eu tentarei expor aqui de que ser, de que divindade criadora do universo estamos falando. Falarei também de que clone é este que cortou a capacidade criadora desta divindade e de que clone é este que teve a brilhante ideia de semear a vida em um determinado planeta para que surgissem as classes evolucionistas de seres do universo. Ok? Era só por enquanto.